essa criança ela começa com TEA, mas ela pode terminar com ideação suicida. Sim. Ela pode terminar Sobretudo depressiva. adolescência, né? Ela pode terminar depressiva. Ela pode terminar com transtorno de ansiedade generalizada. Quer dizer, isso tem outros impactos que, obviamente, não tem uma relação causal imediata, mas que abre um gatilho para alguém que já tem uma predisposição, um transtorno psiquiátrico aumenta o risco do segundo. Né? No TEA a gente sabe que 70%, 80% tem comorbidade. Então você tem alguém que do ponto de vista emocional já é mais vulnerável, coloca em situações que são situações gatilho, que vão trazer uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga sensorial, uma sobrecarga cognitiva, de demanda, uma ansiedade de desempenho, aos poucos, inclusive, essa sensação de meio que minando, né, a autoestima e também, assim... E de segurança também, né? Olá, hoje no Formário Talks vamos discutir a inclusão escolar de crianças com autismo. É um tema que será lançado em abril em homenagem ao mês da conscientização sobre autismo. Para isso, temos conosco a doutora Rosa Magali, que é psiquiatra, pediatra, doutora em saúde e médica voluntária da Protea. Muito bem-vinda, Rosa. Obrigada, Marina. Eu agradeço muito o convite daqui e a oportunidade de a gente conversar sobre esse tema. Vamos lá, vamos lá. Então, inclusão escolar sempre é um tema que volta à tona e eu acho importante a gente começar do começo aí, né? Como que você vê o cenário da inclusão escolar no Brasil, Rosa? O cenário da inclusão escolar no Brasil ele é muito heterogêneo. A gente tem polos, ilhas que se dispõem a fazer inclusão. A gente tem tentativas que não são sistematizadas, não são protocolares. E por isso, muitas vezes, a gente fica na dependência de quem é diretor, ou quem é coordenador, ou quem é professora daquele ano. Aos poucos, principalmente nos últimos anos, a gente vê isso se estruturar melhor, inclusive no ensino superior, com alguns núcleos de apoio a estudantes em inclusão, a estudantes com deficiência, mas de uma maneira geral, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Eu acho que vem melhorando muito, né? Ano passado foi um ano muito intenso aqui com as escolas, a gente recebeu escolas da região, de outras regiões, recebemos mais de 20 escolas aqui, e diretores vieram até aqui, conhecer a estrutura, conhecer o trabalho, porque tem clientes nossos nas instituições de ensino, e foi muito legal. Eu estou vendo muitas movimentações, estou falando aqui, lógico, de escolas particulares, né? Mas uma movimentação interessante, deles estarem montando núcleos de ensino, de aprendizagem individualizado, com treinamentos para TEA, com um olhar inclusivo, com um olhar de adaptação de material, conteúdo, e é lógico que eu estou falando de um nicho de algumas escolas. 20 escolas para São Paulo não é nada, Sim. né? Mas é um começo, é um começo. E é importante dizer que eu vejo esse movimento não só em escolas particulares. Escolas municipais, por exemplo, obviamente dependendo de que cidade a gente está falando, existem as diferenças entre uma escola municipal e uma escola estadual. Não necessariamente o fato de ser uma escola particular, e é importante deixar isso claro para os pais, diz para a gente que o processo de inclusão vai ser melhor, vai ser mais tranquilo. Algumas escolas municipais, por exemplo, a gente vê um trabalho de inclusão muito legal, e uma parceria constante. O que eu vejo é essa vontade, esse desejo de compartilhar, de trocar, de estabelecer uma comunicação com a equipe. Infelizmente, como eu disse, isso não é generalizado, isso não é um protocolo que a gente pode ver para todas as escolas, mas em termos de saúde pública, hoje existe um movimento de aproximação entre a teoria e a prática, entre a academia e a escola, as frentes, né, que estão lá no dia a dia com esses alunos, para que juntos possam ser construídos assim, projetos que não só ajudem os alunos, mas também os professores.
e que ajudem os outros que não têm deficiência. Claro, porque diferente do que uma parte das pessoas pensa, inclusão ela não é para quem tem deficiência, a inclusão é para toda a comunidade escolar. Ela não traz benefícios só para quem Então, tem deficiência, ela traz benefícios para toda a comunidade escolar. e inclusive muitas das técnicas que a gente usa de, preparação de rotina, previsibilidade, todas essas técnicas, elas auxiliam muito os alunos que, em tese, né, são normais, porque normal todo mundo, é o que você falou, todo mundo vai ter algum diagnóstico ao longo da vida, mas, essas estratégias elas são muito benéficas, né, organizam muito a sala, a turma, é muito interessante da gente observar, sabe. Eu acho que eu nem diria em termos de ser normal ou ter diagnóstico, mas eu diria para você que todos os alunos vão ter particularidades E ou necessidade. necessidades. Eu sempre brinco com isso, né, todo mundo que vai no meu consultório já ouviu essa conversa, porque eu sempre brinco com os pais, eu falo: "Olha, quando vocês ligaram no meu consultório, vocês perguntaram com que idade eu me alfabetizei? Porque se vocês tivessem ligado aqui, eu tivesse dito para vocês que eu me alfabetizei com 7 anos com a minha avó pelo método fonético, vocês iriam marcar consulta comigo da mesma maneira?" Então, é importante porque, a princípio, Verdade. todo aluno tem suas particularidades. A gente termina, hã, tendo um olhar mais massificante por questões administrativas, por questões burocráticas, pela própria limitação dos serviços, pela limitação da formação. É importante lembrar que o transtorno do espectro do autismo, até alguns anos atrás, umas décadas atrás, mesmo na faculdade de medicina, que se supostamente seria onde a gente Sim. estudaria todos os transtornos, ele praticamente não era abordado. Na minha primeira residência, que eu fiz residência de pediatria, naquela época, só estudava os transtornos mentais quem tivesse um interesse específico, mas não eram todos os pediatras que tinham acesso a essa informação. Você está falando de quantos anos atrás? Eu estou falando de 25 anos atrás. E hoje nas E hoje desde a isso, e hoje isso mudou. E o que que é importante? Mudou não só dentro da medicina, mas a gente percebe que existe uma mudança contínua para fono, para psicologia, para letras, para pedagogia, né, com uma expertise, com um conhecimento muito mais especializado. Então isso é relativamente, recente, e a gente tem que pensar que a gente tem que partir dessa capacitação para que esses professores, inclusive, eles se sintam mais seguros, para que eles possam colocar em prática e lembrar também das condições de trabalho que a gente pode oferecer para esses professores, para que eles tenham um olhar diferenciado. exato, a gente não pode esquecer disso. Eu queria que a gente pensasse agora, né, a gente falou de inclusão como um todo e a gente pegasse um nicho, que é a inclusão nas escolas particulares, né. Qual que é a sua visão, como que está isso, né, qual que é o seu ponto de vista, em relação à evolução, à melhora ou dificuldades da inclusão nas escolas particulares? Eu acho que a primeira coisa é você descobrir qual é a vertente teórica daquela escola. Existem algumas escolas que não têm o menor pudor e nem tentam fazer diferente, porque se propõem a ser escolas tradicionais, conteudistas, competitivas, voltadas para o mercado de trabalho, voltadas para o vestibular, Enem, enfim. Mas é importante lembrar que mesmo essas escolas, elas têm uma obrigação legal e ética, né, de caso os pais entendam que aquela é a escola onde eles querem colocar o seu filho, essas escolas, elas têm a obrigação de, receber essa criança e de tentar, de todas as maneiras possíveis, fazer com que o ambiente seja um ambiente acolhedor, um ambiente que propicie a aprendizagem, né. E não tem, eu acho que um ponto, maior, assim, não vejo nenhum demérito, né, quando você assume que: "Olha, eu quero, mas eu não sei como. Eu quero, Então mas eu melhor, preciso de um nervoso. suporte. Eu quero, mas vamos fazer juntos", E a né. transparência? De ter essa transparência e de criar uma cultura que não seja uma cultura persecutória, onde, né, as pessoas entendam que o tempo inteiro estão sendo vigiadas, julgadas. Se você abre um canal de comunicação onde a ideia de uma parceria,
né, de fazer o melhor para aquela criança e de muitas vezes ser sincero no sentido de que: "Olha, eu só consigo ir até aqui", tanto os pais, quanto a escola, quanto o médico, quanto a equipe, da gente poder pensar em soluções, né. Mas é interessante porque quando a gente pensa em, inclusão, né, a gente pensa logo em colocar crianças diferentes, deficientes, mas inclusão não é só isso, inclusão é saber lidar com diferenças. E as diferenças muitas vezes elas têm a ver com, hã, diferenças étnico-raciais, elas têm a ver com diferenças relacionadas à sexualidade, ela tem a ver com diferenças relacionadas à origem, né, uma escola onde Socioculturais. socioculturais, econômicas, né. Uma escola que não se dispõe, por exemplo, ser acolhedora para uma criança que tem um nível sociocultural, diferente da maioria, ou uma criança que é de um outro país, ou uma criança que é de uma outra região, ou uma criança que tem sotaque, Sim, enfim, é uma escola que não é inclusiva, ponto. Não tem como a gente ser inclusivo para uma parte das diferenças. Então, se você pensa em colocar o seu filho numa determinada escola, acho que um outro ponto, além da que linha teórica essa escola segue, a que ela se propõe é pensar assim, independente da questão da deficiência, eh, essa escola é uma escola inclusiva para as diferenças? mas aí eu acho que isso é fundamental, mas aí também é um conselho que eu dou para os pais, é verem se constatar se bate, né, o que a escola está vendendo, se propondo a fazer, com o que de fato ela entrega. Então, por exemplo, uma escola que se diz inclusiva e trabalha com, de repente, salas enormes, 30, 40 alunos, não está batendo uma coisa com a outra, né. Escolas que se dizem inclusivas e trabalham com sistema apostilado, que é um ritmo super puxado, numa outra velocidade, também não está batendo. Então, sempre verificar, se o que a escola se propõe a fazer é que de fato faz, porque isso, né, é o comum, o fazer acontecer ali na prática. É verdade. Como eu estava, né, falei antes, eu acho que são alguns pontos para a gente pensar. Qual é a linha teórica dessa escola, como essa escola lida com a diferença, qual é a estrutura dessa escola. Então, assim, quantos alunos eu tenho por sala, quantos professores eu tenho, Qual o suporte que ele tem na qual é o sala. suporte que ele tem, qual é o material que essa escola, né, utiliza. Se faz adaptação de material, de conteúdo, né, Rosa, porque esse é um outro tópico, assim, que a gente esbarra muito nisso, né. Eu acho que mais do que perguntar se faz, É ver, é dizer é assim: "Olha, cadê, né. vocês têm aluno na inclusão? Você pode tirar o nome, arranca a primeira folha, eu quero ver o PEI". É. Não, mas aí, Rosa, aí a gente é mundo muito ideal, né, você quer ser escolar é algo bem difícil da gente. É super difícil, mas, a pergunta do "eu quero ver o PEI" é menos para avaliar a qualidade do PEI e muito mais para saber a disponibilidade Ajudar a para fazer o escola. PEI. Aham. E também para você começar a escola sabendo que escola você está começando. Se a escola fala: "Olha, a gente não tem condições de fazer o PEI", ou, a gente não tem isso como uma regra, apesar de ser lei, a Isso. gente não tem isso como uma regra, de você poder introduzir algumas propostas e verificar qual que é a receptividade da escola em relação a isso. E um outro ponto que é importante também é você ter muito claro qual é o perfil do teu filho, Sim. porque independente de ter diagnóstico, de não ter diagnóstico, determinadas crianças funcionam mesmo com TEA, algumas crianças funcionam mas em escolas que, são mais abertas, são escolas que têm algumas atividades mais voltadas para a arte, outros funcionam melhor em escolas tradicionais, escolas que são estruturadas, escolas que têm previsibilidade. Então, assim, de entender muito também, de acordo com o perfil do teu filho, o que que cabe para ele e o que que você pode, procurar. É claro que se todas essas respostas fossem positivas, né, se tudo isso que a gente está falando aqui fosse factível do começo ao final, a gente ia ter um mundo ideal. Não é disso que a gente está falando, mas a gente está falando de quais são os passos que podem nortear uma escolha,
né? Quais são os passos que podem, pelo menos, te dar um retrato daquele lugar, de você saber, pelo menos, o que você precisa adaptar, quais são as batalhas que você quer comprar, Não, onde eu você acho vai perfeito. investir. E saber também que adaptação de material e de conteúdo não é redução de volume. Não é você ter 20 exercícios, né, numa apostila, por exemplo, ah, e você falar: "Olha, você faz 3". Não é isso. É a gente adaptar o conteúdo, adaptar o material de forma que fique, né, fácil de compreender e da criança conseguir realizar, compreender a atividade. E a gente sabe o quanto isso demanda, né, demanda horas de pessoas fazendo, demanda uma estrutura da escola para que isso aconteça. Então eu sempre falo: qual que é o material adaptado que essa escola faz? Qual que é o pede para ver, pede para você dar uma olhada antes de você entrar. Por quê, gente? Porque, quando a gente fala mudança de escola, é mudança de uma rotina da família, é mudança de expectativa, é nova adaptação dessa criança nesse novo meio, formação de vínculo dessa criança. São tantas dificuldades, né, que as famílias enfrentam para uma criança típica nesse sentido e para uma criança atípica também, maior ainda. Então tem que ser uma escolha o mais, certeira possível, digamos, né. Sim, eu acho que o que é importante, Marina, é a gente também pensar, que o caminho do meio, o equilíbrio é sempre difícil de alcançar, né, mas a gente pensar que a ideia não é que a gente imponha, não é Então, é pra ver o que que a escola oferece. E diante disso a gente vai ter que escolher. e além disso, eu acho que não é uma forma desrespeitosa da gente encarar o trabalho do professor e às vezes, né, dependendo da forma, talvez possa ter esse ruído na comunicação e passar essa ideia. Nem tampouco a ideia é adaptar tanto a ponto que a criança não faça absolutamente nada com a Nada. turma e É em vez de incluir, ela esteja excluída. É fazer um trabalho em paralelo de conscientização com, esses amigos, porque isso também faz parte da inclusão, para falar de diferenças que não necessariamente precisa ser sobre aquele amiguinho que tem TEA, mas sobre as diferenças de uma maneira geral, e eu tenho certeza que outras tantas pessoas dentro da escola vão ser contempladas com isso. É poder entender que quem tem TEA também pode escolher, né. Alguns alunos, eles não querem fazer prova separado, alguns alunos Antes vê querem mais tempo. quando vão crescendo, Exatamente. Então ele tentar entender o porquê, né, é pelo estigma, é pela diferença, é por se sentir muito diferente. discriminado, né, e isso já vai falando um pouco como é que essas diferenças são lidadas num ambiente escolar. Por outro lado, é lembrar que as adaptações, elas são feitas não para que a criança tenha tudo mais fácil, né, para também não ficar essa sensação para os pais de que o que ele consegue porque também para ele é tudo muito mais fácil. Ao contrário, a adaptação vem no sentido de oferecer Possibilidade de para aprendizagem. que ele aprenda e que ele consiga fazer sozinho, inclusive, né. Se ele consegue fazer uma operação sozinho, assim, uma continha sozinho, que seja aquela, mas isso também vai construindo segurança, isso também vai construindo autoestima, né. Muitas vezes não adianta a criança tentar fazer 30, fazer 10 com ajuda, onde ele só conseguiria fazer 2 sozinha. Às vezes sozinho. Então é muito melhor fazer as que ele consegue e perceber, ele realmente estar consciente do processo e perceber que ele deu conta e isso construiu autoestima e trazer segurança, impactar diretamente no processo de aprendizagem de uma forma positiva, Sim, né. e lógico que essa sua explicação faz muito sentido, mas sempre considerando os níveis de suporte, Claro, né. a gente tem que respeitar a criança e lembrar também que a adaptação, né, para não ficar talvez com essa questão de que é é menos, né, lembrar, por exemplo, que quem tem altas habilidades, eles também precisam de adaptação, Mais, né. eles também precisam de E adaptação. a mesma, né, eu estou chamando isso, assim, de alinhamento de expectativas, né, quando a gente começa aqui a dar algumas dicas do que olhar antes de matricular seu filho numa escola ou em outra, alinhar a expectativa. O que você espera para o seu filho, a escola vai poder te dar, e não é para ser desrespeitoso, é para até você depois não cobrar da escola algo que
ela não te prometeu. Como eu falei antes, às vezes é um equilíbrio difícil, porque eu acho que tem 3 coisas que são diferentes, que a gente precisa colocar, na balança, né, colocar em perspectiva. Uma coisa é o que aquele indivíduo precisa. Às vezes ele precisa de um espaço onde ele possa socializar com pares, onde possa despertar a vontade e esclarecer a função de uma comunicação verbal, por exemplo. Uma outra coisa é que o que que os pais querem? Às vezes os pais querem que a criança seja alfabetizada, Sim, né. isso é muito Uma comum outra também. coisa é o que a escola pode É. oferecer, é Sim, o que a equipe pode oferecer. Às vezes, o que eles conseguem oferecer é o ambiente, né, e o material do jeito que tá. é. Então assim, a gente colocar como prioridade, muitas vezes, o que a criança precisa. Nesse momento, por mais que Uhum. a gente queira que ela se alfabetize, talvez para ela seja mais importante ela se sentir confortável, ela É. aprender a estabelecer trocas, É. né. Como eu brinquei no início, ninguém vai ligar no consultório perguntando com que idade você se alfabetizou. Então é de fazer todo esse preparo de pré-requisitos para que ela consiga se desenvolver. Esse elemento que você falou é muito importante, é também um alinhamento de expectativa, a gente faz muito isso aqui na clínica, né, os supervisores com os pais, de assim, tá indo para a escola, a gente nesse momento ele vai ser estimulado, vai fazer, né, vamos supor, primeiro ano, as atividades pedagógicas, mas sabemos que ele não sabe ainda números, que ele não sabe letras, que os amiguinhos provavelmente vão estar um pouco além, a gente vai trabalhar isso no contraturno, nas terapias, na psicopedagogia e tal, mas nesse momento é importante dele estar lá, ele conseguir ter comportamento de aluno, conseguir sentar, permanecer numa roda, seguir instrução, né, de todo mundo brincar junto, compartilhar lanche sem pegar o lanche do outro. Então eu acho que tudo isso é muito importante de estar sempre alinhado, né. E o ambiente escolar pode oferecer outras coisas, Marina. Hoje a gente tem uma questão muito até, né, da maneira como a gente vive, mas de produção, É. de sucesso, de alcançar, de querer mais, Torna-se, né. de desempenho. A escola, ela tem um papel a ser realizado, né, que passa por desenvolvimento de outras habilidades. Então, Sim, você desenvolver criatividade, eh isso te ajuda a resolver problemas. Você desenvolver resiliência, te ajuda a trazer uma maturidade emocional, né. Você ter atividades físicas, por exemplo, né, e atividades físicas em grupo, isso traz, por exemplo, regulação emocional. sim. Então, entender que a educação, a aprendizagem, ela não é só matemática, português, Sim, né, sim. que isso tem um valor maior e que talvez a curto prazo não fique claro, mas a médio e longo prazo vão fazer Sim. toda a diferença. E cada vez mais, né, Fundamental 2, ensino médio, estão trabalhando essa outra parte, as soft skills, toda essas habilidades que a gente vê as gerações chegando para trabalhar com muita inabilidade para lidar com tudo isso, né. Eu acho que sim, isso é o papel da escola, e tem escolas que fazem isso muito bem, né, e de repente essa também eu acho que em algum momento esses pais eles vão ter que fazer algumas escolhas, e não é, e essa escolha não é só para pai atípico, para pai típico também. Em algum momento você sabe que seu filho está numa determinada escola e que o forte ali não é o conteúdo, mas você está priorizando a questão social e que aquela escola é ok, né, e, isso volta no alinhamento de expectativa, né. Pois é, porque as questões da escola, e entenda, não é o professor. Eu acho que os professores, eles, se esforçam muito, Sim, muitos deles são extremamente competentes, muitos são extremamente sobrecarregados, e eles não conseguem colocar em prática tudo aquilo que eles têm potencial para colocar por falta de claro. estrutura. Mas a escola, de uma maneira geral, a forma como boa parte, né, das escolas estão estruturadas hoje, o que eu vejo é que elas não s é que a escola vai se tornando aversiva, porque em muitos aspectos, Sobretudo na adolescência, a né. geração que está hoje, a forma como ela se relaciona com o mundo, a forma como, ela estabelece relações entre si, a forma como ela procura informação, a forma É, como ela lida com o conhecimento, né, isso passou por muitas mudanças, e uma mudança muito rápida. e muito brusca. Eu sou de uma geração onde o primeiro computador que eu vi na vida eu tinha 14 anos, para agora que a gente está aí discutindo inteligência artificial, qual é a melhor, enfim. Então, isso foi num período muito curto, né, e eu sei que
as mudanças na educação para acompanharem, às vezes tem um outro ritmo. É, E o que eu estou falando aqui, é Marina, importante o ritmo não, a ciência não é o ritmo do avanço na educação. não é nem levar a tecnologia para a escola, por exemplo. Eu, particularmente, acho um absurdo, né, você ter, na hora do intervalo, as crianças, cada uma no seu celular, Também acho, ainda bem que essa lei nova aí tá dizendo lá entrando no celular, perdendo tempo de interação. Não é disso que eu estou falando, é de entender a forma da construção do pensamento e como se aproximar dessas crianças e desses adolescentes para que eles voltem a sentir muitas vezes o prazer em aprender. A gente já não está mais discutindo se para ser bilionário, para ganhar uma fortuna em bitcoins, eu vou precisar fazer faculdade ou não. É, Mas é despertar o entendimento que para qualquer coisa que eu vá fazer, o conhecimento, a aprendizagem, é a leitura, né, a forma de ver o mundo passa. Eu nunca utilizei, sei lá, o Bhaskara na vida, talvez, mas o tipo de raciocínio que eu precisei utilizar para entender Bhaskara, isso me ajudou a construir raciocínio em outras situações da minha vida. Eu hoje não uso mais caneta para poder escrever, a gente digita, mas todas as funções e áreas recrutadas que me levaram a entender, a integrar o ler e escrever, que é muito complexo, né? É ver um símbolo, é decodificar, é dar um significado, é ir lá e responder, fazer um movimento com a mão que todas essas funções que foram requeridas, isso me ajudou em outras situações da minha vida. Então, é trazer esse significado e, de alguma maneira, em outras palavras, deixar isso claro para quem está na escola. perfeito. E como que você acha que as escolas podem adaptar suas metodologias para atender essas necessidades específicas das pessoas autistas? Eu acho que o primeiro ponto é reciclar o próprio conhecimento, e eu acho que se despir um pouco dos estigmas e se despir um pouco dos preconceitos. Eu acho que a saúde precisa se aproximar da escola e a escola precisa se aproximar da saúde, e não necessariamente a gente está falando de patologizar as crianças, Sim, e não necessariamente a gente está falando de dar diagnóstico para todo mundo. Saúde mental não é só transtorno, existe uma série de outras coisas que inclusive podem promover a saúde mental, né, e a escola é o primeiro ambiente onde isso pode ser observado, principalmente em relação às questões sociais. Então eu acho que precisa ser construída essa ponte, eu acho que precisa ser construído conhecimento, acho que a gente também precisa, e a gente aqui eu estou me colocando no sentido de quem trabalha com saúde, né, ouvir a escola, entender quais são as dificuldades da escola, mas mais do que tudo, eu acho que é aprender a lidar com o diferente. Durante muito tempo o que a gente teve foi hã, uma obviamente eu estou fazendo a generalização grosseira, mas em linhas gerais, né, a gente teve uma forma de funcionar que era ensinar do mesmo jeito para todo mundo, que né, jeito de funcionar muito parecido, e agora ter que lidar com cada um. a natureza como as pessoas diferentes, com tempos diferentes, né, e isso tem inclusive um impacto financeiro. Sim, Então como colocar isso em equivalência, que a gente não perca a oportunidade e não traumatize essas crianças e essas famílias em relação à inclusão, né. A gente viu agora há pouco tempo em São Paulo uma questão com a grande escola daqui, onde 36 alunos foram afastados por bullying. sim. Então é poder trabalhar na profilaxia para que situações como essa, desenvolvendo soft skill, desenvolvendo inteligência emocional, por exemplo, né, cognição social, isso não aconteça. Perfeito. E sabe que aqui a gente tem recebido, assim, as escolas muito abertas para receber os nossos profissionais. Eles pedem: "Ai, quando vocês vão voltar?" Né, já vamos marcar a próxima, porque a gente faz a observação nas escolas e faz as orientações, depois faz as orientações mensais ou semanais, de acordo com a necessidade de cada caso. E a gente tem sentido muita abertura, assim, e a nossa postura a gente sempre orienta as meninas, a gente não está lá para
colocar, assim, né, o dedo na cara de ninguém, eles estão fazendo o melhor que eles podem com o recurso que eles têm. A gente está lá para compor, para dar ideias, para dar sugestões de fazer diferente. Todo mundo aqui quer o quê? A gente não é briga de ego, a gente está aqui para ver o que é melhor para aquele aluno, né. Acho que mais do que isso, a gente vai para lá para aprender. Sim, porque o Tem contexto é completamente diferente do contexto clínico. E eu acho que o nicho de conhecimento é diferente. Então, quando a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas diferentes, que sabem coisas diferentes, com perspectivas diferentes, isso é enriquecedor, É. isso é ser inclusivo. É isso. Ser inclusivo é uma postura, É. né? Não é ser inclusivo para aquele aluno, é ser inclusivo, nós sermos inclusivos para a escola ser inclusiva para a equipe, é é é é exatamente isso, é uma forma de funcionar e é um modelo, inclusive, que os próprios alunos seguem. Se eles veem esse modelo no professor, na coordenadora, enfim, É quem algo quer que que seja. multiplica, né, Rosa? Eu acho que é algo que Exatamente. multiplica. Eu acho que às vezes uma parte disso também é responsabilidade da saúde, sabe, Marina? Eu acho que às vezes a gente chega, ou pelo menos durante anos, porque a gente Chegava. tem essas pontes, né? A gente chegava muito com essa intenção de que eu vim para te explicar, É, né? E eu acho que hoje é importante a gente ir lá também, que eu vim para escutar, né? E a partir daí a gente constrói ou tenta construir um projeto em conjunto. e aí a gente entra no ponto que é a capacitação, né, o treinamento desses profissionais também. Então a gente vê escolas muito empenhadas e ali com, né, eu tenho um setor de inclusão, então eu tenho um setor fui em várias escolas ano passado e, assim, fiquei muito surpresa e muito feliz com o que eu vi, porque eu vi que, eh, boas escolas, até então regulares, estão fazendo um trabalho maravilhoso. Então com o setor, de inclusão, tem um profissional que só faz o PEI, tem um profissional que só faz adaptação de conteúdo, tem uma equipe que faz adaptação de material, mas respeitando essas discrepâncias, tem um projeto que é feito pelos professores ou pelo orientador educacional, muitas vezes, com os outros alunos. Então eu vi muita coisa legal, sabe, eu fiquei muito feliz, assim, animada com tudo que eu vi, porque são possibilidades para todo mundo, né, Rosa, não só para quem está ali, com alguma deficiência, quem tem alguma É verdade, como eu te falei, eu acho que existem mudanças, existe, essa vontade. É claro que existe também, às vezes, uma urgência, porque como isso é um processo, talvez isso não aconteça hoje ou amanhã, mas eu preciso de uma escola inclusiva para o meu filho hoje ou amanhã. E aí existe um descompasso. Também, eu acho que a ideia não é de ter um local sem queixas, porque Porque não existe, né, Rosa, não existe emprego ideal, não existe escola ideal, hospital ideal. não existe psicólogo ideal, não existe serviço ideal, né, mas é entender com que déficits, com que dificuldades você consegue lidar, mas eu acho que o mais importante é é o respeito, é um lugar que possa garantir o respeito pelaquela criança, Sim. que possa garantir a integridade daquela criança, é porque o que a gente vê às vezes são situações muito tristes. Muito. E isso que eu ia entrar nesse ponto também. A gente recebe muitas famílias com histórico horroroso, não estou aqui para florear não, um histórico, assim, de muita dificuldade nas escolas. A escola vai e fala que aceita inclusão, mas na prática tudo muito difícil, é tudo muito desgastante. E aí a família começa num ponto de querer judicializar, e aí vem outros questionamentos: "Eu vou judicializar, mas vou deixar meu filho lá?", né, "Não, eu vou mudar de escola, eu vou começar tudo de novo", né, porque tem famílias que ficam aí, mudam de escolas anualmente, é um desespero, é impressionante, Rosa, chega outubro, novembro, dezembro, as famílias ficam desesperadas, porque a era do infantil mudou para o fundamental 1, era do 1 mudou para o 2. A professorinha que fazia lá o trabalho, ela não vai acompanhar o ensino fundamental 2, ou não vai para o médio. E como que meu filho no outro ano caiu com uma professora que não fazia, porque você vê que é algo que não está estruturado. Então eu vejo, assim, muito sofrimento das famílias em relação a essa questão escolar ainda, né, embora eu tenha ficado feliz sim com muitas coisas que eu vi, mas São Paulo é muito grande, né, tem um bairro sei lá quantas escolas Vocês tem. estão falando de São Paulo. É, O Brasil inteiro. exato. Então, isso tudo é muito desafiador, né. Como que você entende essa questão de, né, qual que é o caminho, né, que os pais muitas vezes falam:
Marina, vocês acham que a gente judicializa e fica? Eu falo, olha, primeiro que a decisão é de vocês, né? Vamos entender os prós e os contras de cada escolha. Eu posso te ajudar nesse processo. Eu acho que é importante pensar, eh, cada um sabe onde o sapato vai apertar, né. Então, dizer assim: "Olha, judicializa", mas isso tem um custo que vai vir depois emocional, de tempo, Financeiro. nesse momento você vai dar conta. Por outro lado, eu fico com receio de algumas situações, principalmente naquelas situações mais intensas, naquelas situações, né, mais aradas, que, assim, não tem muita discussão sobre o grau de violência, psicológica, física, né, que se a gente também não vai atrás, Você vai isso permitir, passa uma vez, passa vai 2, perpetuando. isso vai perpetuando. Então, é uma decisão de fórum íntimo, É. mas é importante também não normalizar situações como essa se você não tem uma consequência, você não tem demanda para mudar, né. Algumas pessoas até argumentam: "Ah, mas não vai ser uma mudança fidedigna, né, não vai ser uma mudança". Mas é uma porque No obriga primeiro momento é. vai ser assim. Quantas vezes num primeiro momento a gente não faz alguma coisa porque a gente tem que fazer, e aí depois a gente vai introjetando, e às vezes a gente vai ser até reforçado pela mudança, né, e esse comportamento, né, se cristaliza e a gente tem as mudanças adequadas. Mas, eu acho que isso também não compete só aos pais, seria injusto. Eu acho que a gente tem uma série de órgãos regulatórios, a gente tem uma política bem estabelecida, a gente tem uma lei que garante, a gente tem legisladores que estão aqui e, enfim, toda a parte do executivo que está aqui para também fazer valer o que já está estabelecido. Senão, parece que a obrigação é dos pais e é mais uma sobrecarga para quem já tem tantas outras. É mais uma batalha, né. O poder público também tem que fazer valer isso, né, existem órgãos que são reguladores. Sim, o Ministério Público está aí para isso também, né. Mas é um assunto bem, assim, delicado, porque depende, né, depende da escola, depende do que o aluno precisa, depende da expectativa da família, depende são muitos "sis", né, são muitas variáveis. E é engraçado, Marina, porque às vezes eu tenho 2 alunos na mesma escola, só que um tá no ensino infantil, o outro tá no fundamental 2. São escolas completamente diferentes, né. Completamente. Numa, a mãe fala: "Você recomenda super", para o outro, nunca. Engraçado. Então, E quando você vai ver, a experiência está sendo diferente mesmo, né. e isso é que não pode acontecer, né, porque são experiências que são pontuais, que são muito dependentes da pessoa e não da instituição. Sim. Então, a minha expectativa é que isso mude, eu acho que isso vai mudar com tudo que está acontecendo, uma mudança da saúde, uma mudança da educação, uma mudança na postura, né, dos pais que vão se apropriando dos seus direitos, uma mudança dos órgãos que fiscalizam, que regulamentam. E da interface, né, porque eu falo que aqui a gente é um apoio para as escolas. Por quê? Porque na escola o professor tem que dar conta de conteúdo, ele precisa correr com a matéria. Então muitas vezes vai ser muito difícil esse aluno conseguir, né, galgar, é muito difícil, é um contexto com não sei quantos alunos na sala. Assim, isso não invalida o fato de que adaptações precisam ser feitas, que a inclusão é necessária, que a lei precisa ser cumprida. Mas, por outro lado, às vezes eu me pergunto, imagina se você tem 3 crianças que não estou falando nem de TEA, 3 crianças que são TDAH, que são hiperativas, que são crianças que têm questões de comportamento, desregulação emocional, né. Eu sempre falo: "Você iria para um parque com essas 3 crianças, mais outras 10 sozinha?" Daí você está sendo boazinha, né. Sozinha, né. Então, às vezes, também o que é pedido do professor é muito. E aí é difícil, porque a gente não pode falar de caso a caso, a gente não pode personificar, porque não é o professor, mas também não é responsabilidade dos pais, ou o aluno não pode sofrer por isso. Isso tem que ser uma mudança estrutural. É claro que existem professores mais ou menos abertos, mais ou menos sensíveis, e a direção precisa estar atenta a isso. Mas, por outro lado, a gente não pode negligenciar a situação de muitos desses professores, de demanda, uma ansiedade de desempenho,
aos poucos, inclusive, essa sensação de meio que minando, né, a autoestima. E também, assim, E de segurança também, né? e isso, né, ao longo dos anos, ao longo dos meses, enfim, isso pode levar a outros transtornos. Mas é importante também dizer que não existe uma receita de bolo que todas as crianças que têm TEA ou que todas as crianças que precisam de inclusão vão precisar adaptar material, vão precisar adaptar do mesmo jeito, vão precisar. Sim. Todo mundo que tem TDAH tem que fazer prova numa sala separada, tem que ter mais tempo, tem que fazer prova oral. Não necessariamente. E é importante, né, deixar isso claro, é entender junto com a escola quem é aquele aluno. É entender que, às vezes, no primeiro bimestre, dá para o aluno ficar sem acompanhante Ou terapêutico. em alguma matéria ele vai precisar de mais suporte, na outra menos. Dá para ele ficar sem, dá para a gente observar. Em outros casos, talvez desde já ele precise, e depois a gente tira, para ele não começar o ano já com essas questões que podem gerar alterações no comportamento, para depois que essas alterações surgirem, a gente tem que intervir. Então, a gente vai ter que pensar caso a caso. E daí a importância de ter essa comunicação. Contínua, né, Rosa? Porque não é uma reunião no começo do ano e no começo do semestre. Infelizmente, a gente não vai sair do lugar se a gente fizer isso. Tem que ser algo contínuo. Pelo menos precisa ter um canal. E aí, de novo, entra a questão da tecnologia digital. Às vezes, né, você pode fazer isso, faz um encontro remoto, né? Sim. Porque, sabe, tem uma questão, às vezes eu recebo assim: olha, a escola pediu um relatório. Tá, mas ela quer um relatório para quê? Não, para poder justificar o processo de inclusão. Mas então não seria mais legal a gente conversar, para a gente pensar junto o que precisa adequar, o que é que não precisa adequar? Existe uma questão que é legal, jurídica, de você ter um documento que justifique, mas às vezes o que menos importa é o diagnóstico e muito mais o funcionamento daquela criança, né? Sim, mas isso já fala um pouco da escola também, né, Rosa? É. Fala um pouco do qual o propósito, assim, enfim, né? Se é preciso disso mentalmente ou preciso entender e quero entender. Você pode ter duas coisas, você pode pedir o documento porque a delegacia de ensino solicita, mas sempre que for possível ter essa disponibilidade. Perfeito. Essa conversa daria horas e horas, hein? Rosa, obrigada de novo por você estar aqui e estar Agradeço. disponibilizando seu tempo aí para ajudar tantas pessoas com esse tema que é super importante. Muito obrigada pelo convite, Marina. Pessoal, terminamos aqui mais um episódio do Formare Talks. Hoje falamos sobre inclusão escolar. Para você conferir esse conteúdo inteiro, acesse os nossos canais YouTube, Deezer e Spotify, como também no Instagram, Facebook e TikTok. Até lá!